Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui, gente. Ontem não pude estar aqui, né? Não pude estar com vocês, mas hoje, quarta-feira, estamos aqui firmes e fortes para mais uma crônica da tarde. Que alegria muito grande para mim compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês. Confesso que fica faltando alguma coisa quando eu não estou aqui. Eu não sei vocês, mas eu sinto muito essa falta de estar aqui com vocês, né? Aprendendo com a palavra de Deus, batendo esse papo abençoado, né? E sendo ensinados pelo Espírito Santo, porque através da palavra do Senhor ele nos ensina. E eu gosto muito, né? De ler a palavra, de meditar na lei do Senhor e crescer, amadurecer. A palavra do Senhor faz isso com a gente, né? Nos faz crescer, amadurecer, e para mim é uma alegria, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, tá bom? Agradecendo a todo mundo que está chegando por aqui. Olha só, deixa eu dar uma olhadinha, o nosso querido Ivan Honorato. Um abraço, Honorato, que Deus abençoe o nosso querido irmão Ivan Honorato. Um abraço todo especial aí para a irmã Ruth. Eu acho que eu conheço essa irmã, viu? Irmã Ruth está por aqui, né? Ali na mesa de som está o meu querido Wendel. O Wendel é o nosso técnico, está sempre ali trabalhando para que tudo fique perfeitamente bem, né? Irmã Margarida dizendo: a paz, Ibe, sou de Abreu e Lima, esperei você ontem e você não apareceu, é verdade. Quero pedir desculpas, viu, irmã Margarida? Ontem tivemos que resolver um problema e em função disso a gente não pôde estar aqui, mas graças a Deus que hoje nós estamos. O Jairo Gonçalves também está por aqui, seja bem-vindo, viu, Jairo? Um abraço para você, que Deus te abençoe. Roceline França, Deus abençoe, Roceline. Olha a Rudenberg por aqui, né? É o papai da nossa pregadora, conhecida aí como Sapato de Fogo. Sapato não, tamanquinho de fogo. Um abraço, Rudenberg, um abraço na irmã Patrícia, um abraço aí na Sofia, a pequena Sofia, que Deus abençoe, né? A Sheila Moura também está por aqui dizendo: a paz do Senhor, cheguei para aprender um pouco mais, que bom. Deus abençoe. A irmã Patrícia também Nascimento está por aqui. A nossa querida irmã Aurilúcia Medeiros. Deus abençoe, irmã Aurilúcia. Muito obrigado aí pelo carinho da audiência. A irmã Nadjane Gomes também está chegando por aqui, né? Quem mais está chegando? Luiz Minervino, lá de Paudalho, né, Luiz? Que bom, seja bem-vindo. Deus abençoe. Um abraço ao povo aqui de Paudalho também. A Josi Barbosa. Oi, Josi, graça e paz para você. Deus te abençoe. A Maria Batista, dizendo: a paz do Senhor, peço oração para Deus me dar um norte. Estaremos orando por você já já, tá bom, Maria? Muito obrigado a todos aqui pelo carinho. Queridos, hoje eu vou ser aqui breve, inclusive, né, porque hoje é dia de culto na nossa igreja e a gente vai estar já já se arrumando para ir à igreja, né? Inclusive, nosso culto também é transmitido pela internet aqui no YouTube. Se você quiser mais tarde estar assistindo esse culto aí na sua casa, onde você estiver, o canal da nossa igreja é INC Candeias. Aqui no YouTube, você coloca INC Candeias, aproveita, já se inscreve lá no canal, tá bom? Às 20 horas hoje tem culto, e eu estarei ali no culto, vai ser uma bênção, Deus com certeza há de falar conosco, né? Edvones Matias, dizendo: a paz do Senhor, Ibineia Júnior, a mensagem está sendo uma bênção, que bom, querida, louvado seja Deus, né? A Leide Daniele está por aqui, né, Leide? Ela diz: a paz do Senhor, meu querido, sempre estou acompanhando daqui de Natal. Que bom, Leide, que Deus te abençoe, viu? Para mim é um privilégio falar com você, não só com você, mas com tantas pessoas pelo Brasil que estão sempre acompanhando aí a nossa programação, seja no rádio, seja aqui pelo YouTube também, né? E eu fico muito grato a Deus por isso, pelo que o Senhor tem feito na vida de vocês e na minha vida também. Né, o Jairo Gonçalves dizendo: a crônica de hoje foi bênção, pois eu estou com começo de depressão. E nós estaremos orando por você, viu, Jairo? Creia que isso aí é só um vale, você vai passar por ele, tá bom? Hoje aqui no finalzinho da crônica eu estarei orando por você também,
e tenha certeza que você vai passar por esse vale. Um abraço aí para o Wilson, né? Um abraço aí para o Wilson e Luciana, lá de Abreu, né? Um abraço do Cineia, que Deus abençoe vocês e muito obrigado pelo carinho. Um abraço à irmã Patrícia Dantas, né? Dizendo a paz, Ibe, um forte abraço. Que Deus abençoe a irmã Patrícia, muito obrigado pelo carinho da audiência. E a Sheila Raquel também, que está chegando por aqui. Queridos, hoje Deus colocou uma palavra no meu coração, hoje na Crônica da Tarde, para a gente ministrar a vocês, para a gente compartilhar com vocês. E é uma palavra muito conhecida, carta de Paulo a Timóteo. Se você puder abrir sua Bíblia aí comigo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4 e o versículo 16. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4 e o versículo 16. Se você puder abrir sua Bíblia, a gente vai ler aqui essa palavra, uma palavra poderosa, onde Deus fala conosco. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4 e o versículo 16. Eu irei ler em duas versões. Uma que eu gosto muito, que está aqui no meu celular, é a minha Bíblia de bolso, né? E eu quero ler aqui 1 Timóteo 4,16, que diz assim: mantenha-se vigilante em tudo quanto faz e pensa. Permaneça fiel ao ensinamento e você salvará tanto a você como aos que o ouvem. Olha que tradução linda, né? Mantenha-se vigilante em tudo quanto faz e pensa. Permaneça fiel ao ensinamento e você salvará tanto a você mesmo como aos que o ouvem. Talvez a sua Bíblia esteja um tanto diferente dessa tradução aqui, porque na corrigida, né, em outras traduções da Bíblia, geralmente o texto está assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Gente, hoje eu quero falar um pouco aqui dessa preocupação do apóstolo Paulo com o seu filho na fé, Timóteo. Timóteo era apenas um jovem, frágil fisicamente. A história relata, e a Bíblia também vai falar disso, que Timóteo sofria de algumas dificuldades, né, no seu corpo. Ele tinha algumas enfermidades. Timóteo precisava de alguns cuidados especiais. E Paulo sempre teve um apreço muito grande por esse garoto, porque Timóteo ainda era um jovem que lá na frente vai estar dando continuidade ao trabalho do apóstolo Paulo. Timóteo, inclusive, vai ser lá na frente um dos líderes da igreja de Éfeso, igreja que também foi dirigida pelo apóstolo João, que escreveu o Apocalipse. E, vez por outra, a gente vê Paulo dando conselhos extremamente importantes ao jovem Timóteo, o jovem presbítero Timóteo. E entre tantos conselhos que Paulo dá a Timóteo, esse aqui é um dos mais importantes, não desmerecendo os outros, porque conselho é bom. Aliás, conselho é ótimo. Eu discordo veementemente de algumas sabedorias ou ditas sabedorias populares, né? Uma delas, completamente equivocada, diz que se conselho fosse bom, não se daria, se vendia. Mas isso é um completo engano, um ledo engano, um profundo engano. Conselho não é bom, conselho é ótimo. Diferentemente do que diz o dito popular, a Bíblia diz que é na multidão de conselhos que nós achamos o quê? Entendimento, sabedoria. E aqui Paulo está dando um conselho ao seu jovem presbítero obreiro Timóteo. Eu gosto muito dessa tradução que eu tenho aqui no meu celular, porque essa tradução já é mais ampla, já é uma tradução da Bíblia mais abrangente. Ela vem, como dizia aquele humorista, com os textos mais explicadinhos nos seus mínimos detalhes, né? E ela diz o seguinte: mantenha-se vigilante em tudo quanto faz e pensa. Paulo está dizendo, Timóteo, tenha muito cuidado com você e com a doutrina. Nessa outra tradução que eu li diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Primeiro por quê?
Quando Paulo diz, tem cuidado, e nessa tradução minha diz, mantenha-se vigilante em tudo quanto faz e pensa, porque quando você passa a conhecer a Cristo, quando você torna-se um servo do Senhor, você agora vai ser bastante observado. Eu vou repetir isso aqui. Quando você torna-se um servo de Cristo, você será bastante observado. E quando eu falo isso, não tem como não se lembrar de Eliseu. A Bíblia fala que toda vez que a mulher, né, olhava para Eliseu, a Bíblia fala que Eliseu passava na frente da casa daquela mulher e um dia aquela mulher disse assim para o seu marido, eu vejo que esse homem que passa por aqui verdadeiramente é um homem de Deus. Olha que coisa. E eu costumo dizer que aquela mulher fez uma análise de Eliseu que é praticamente difícil você fazer se não conviver com a pessoa. Porque por mais que você passe por mim todos os dias, é muito difícil dizer que você é um homem ou uma mulher de Deus sem conhecer você, sem conviver com você, é ou não é? Porque julgar você só pela roupa que você veste e dizer que você é uma mulher de Deus, isso é muito superficial, é muito raso. Mas diz a Bíblia que essa mulher observava Eliseu, e a Bíblia não fala o que foi que essa mulher viu, mas algo de Deus essa mulher viu em Eliseu, para essa mulher fazer um conceito que eu talvez não fizesse. De olhar para um homem que passa, já pensou? Você está no seu terraço e todo dia passar uma pessoa e você dizer, rapaz, esse homem é um homem de Deus. Com certeza alguém iria perguntar a você, por que você está dizendo que ele é um homem de Deus? Por que você está dizendo que ela é uma mulher de Deus? Pela roupa, pela Bíblia? Ah, tem tanta gente por aí andando com a roupa no chão, gravata e paletó, e não vale um centavo. É ou não é? Vive por aí escandalizando o evangelho, vive por aí, sabe, maculando o nome de Jesus, maculando o evangelho. Você concorda comigo? Eu conheço um monte por aí, cheio de títulos, viu? Cheio de títulos. Mas por onde passa é feito cobra, sai deixando o rastro. Agora, aquela mulher, diz a Bíblia, que ela consegue fazer uma observação cirúrgica, precisa. E disso eu tenho absoluta certeza. Posso até errar naquilo que eu vou dizer, porque a Bíblia não fala, mas eu tenho quase que uma certeza absoluta que essa mulher viu atitudes e gestos em Eliseu que fizeram aquela mulher criar esse conceito dele. Porque não se engane, e principalmente nos dias atuais, ninguém vai te chamar de homem e mulher de Deus se não ver atitudes, gestos de Cristo na sua vida. Porque hoje as pessoas não acreditam mais em ninguém. Há dias atrás eu escutei isso da boca de uma crente, uma pessoa crente, olhou para mim e disse, acreditar mais em quem? Em quem a gente vai acreditar? Então veja que a coisa é muito mais séria do que a gente pensa, é ou não é? Então veja só, quando Paulo diz a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo, e essa tradução, vou repetir, ela diz, mantenha-se vigilante em tudo quanto faz e pensa, porque em primeiro lugar você está sendo observado. E eu costumo dizer que o maior cartão postal de Deus somos eu e você. Nós somos uma carta aberta, lida pelos homens. Está no texto. Tem muita gente que pensa que a maior forma de evangelização é o rádio. E eu trabalho no rádio há mais de 20 anos e digo a você com autoridade de quem conhece o que está falando, de quem sabe o que está dizendo. E acredite, o rádio ainda não é a maior forma de evangelização. Ah, irmão Íbio, eu já sei. É a televisão. Também não é. Mas a televisão, a exemplo do rádio, fala para milhares de pessoas, mas ainda não é. Ah, já sei, isso agora vai dizer que é a internet, um canal como esse no YouTube que fala para o mundo. Também não é. Sabe qual é a maior forma de evangelização? As minhas atitudes como crente e as suas. E vou repetir isso aqui para você nunca mais esquecer.
A maior forma de evangelização é a minha vida e a tua servindo com sinceridade a Jesus. Eu vou dar um exemplo disso aqui. Talvez você nunca foi na casa do seu vizinho, mas toda vez que você passa, ele diz assim: rapaz, o dia quando eu for ser crente, eu quero ser igual à minha vizinha. Essa mulher dá um exemplo de crente. Você nunca pregou o evangelho para ela, você nunca pregou o evangelho para ele, mas ele tá o quê, ó? Te observando. Isso é muito importante dizer, irmãos, porque tem crente que não liga para isso, não. Eu e Ruth conhece casos aqui de pessoas que participam de órgãos da igreja, e órgãos sérios. A gente conhece gente que participa de círculo de oração, comissão de círculo de oração. É forte ou não é? É forte, amigo. Mulher, para participar de comissão de círculo de oração, tem que gostar de orar. Mas na rua onde mora, o povo diz: aquilo é uma balista, aquilo é crente? Quando o pau canta aí, meu amigo, a rua inteira fica sabendo. Entende? Nós temos que compreender que a maior forma de evangelização é a minha vida, é a tua vida. Quer evangelizar aí o teu bairro, tua vida, aliás, teu bairro, teus vizinhos? Então procure ter cuidado com você mesmo. E essa tradução, repito, Paulo diz assim para Timóteo: mantenha-se vigilante em tudo quanto faz e em tudo quanto pensa. Eu estava aqui à tarde, passei um bom tempo conversando com Ruth. Eu já disse a vocês que eu e Ruth, né, quando Deus nos uniu, é maravilhoso quando Deus une duas pessoas, né? Porque até nossas manias se parecem. Até as nossas manias se parecem. A gente até brinca com isso. Muitas vezes eu vou falar uma coisa, a Ruth disse: poxa, eu já ia falar isso agorinha. Aí, vez por outra, é ela. Quando ela acaba de dizer uma coisa, eu digo: ô, Ruth, tu estava lendo minha mente? Eu ia falar isso agorinha. Então, a gente tem muita sincronia em muita coisa. Louvado seja Deus. Então, hoje à tarde, a gente estava aqui sentado, aqui mesmo onde eu estou, na sala de casa, e a gente estava debatendo sobre isso. A necessidade, e Ruth estava ouvindo aqui uma palavra poderosa do pastor Josué Brandão, e Ruth estava aqui discutindo comigo, anotando alguns versículos aqui, a gente parou um pouco para dialogar, para conversar, e a gente estava falando justamente disso. A necessidade da gente se policiar, de ter esse cuidado com a gente, de parar um pouco, refletir. É aquilo que Paulo diz lá no texto de 2 Coríntios 11, versículo 23 e em diante, aquele texto da Santa Ceia, né? O que é que Paulo diz lá? Examine-se, pois, o homem o quê? A si mesmo. Dia desses eu preguei sobre isso lá na Rádio Maranata, na Crônica da Manhã, e eu estava dizendo uma coisa: esse texto é um texto que tem que ser aplicado na minha vida e na sua diariamente. Isso não é um texto só para a gente aplicar quando chega o dia da Santa Ceia, que o pastor pega 2 Coríntios 11, a partir do verso 23, e começa a ler o texto da Santa Ceia, e quando chegar nesse versículo: olha, meu irmão, examine-se a você mesmo, está aqui na palavra, e você parar e dizer: puxa vida, hoje é o dia da ceia, Senhor, tenha misericórdia de mim, eu falei mal de fulano, de Beltrano, mas hoje é o culto da ceia, e eu não vou ficar sem comer esse pão, sem beber esse cálice, me perdoa, viu, Jesus? E no outro dia está fazendo tudo de novo. Não, o examine-se a si mesmo tem que ser algo corriqueiro, diário. Todos os dias eu estou no meu carro, ou na rua, ou fazendo alguma coisa, dizendo: Deus, tenha misericórdia de mim. Senhor, tenha misericórdia de mim. Isso é a minha rotina diária. Deus, tenha misericórdia da minha vida. Senhor, me ajude. Senhor, me ensine a ser mais crente. Porque quanto mais o tempo passa, eu não sei vocês, mas comigo tem acontecido isso. Quanto mais o tempo passa, eu tenho sentido a necessidade de ser mais crente, de melhorar a minha vida, de crescer espiritualmente, de jejuar mais, de orar mais, de ler mais a palavra. Eu não sei você, mas eu tenho sentido essa necessidade de pedir mais perdão a Deus, de dizer: Senhor, tenha misericórdia da minha vida, de aprumar os meus passos.
eu já falei muita besteira na vida, hoje eu procuro ser mais moderado, hoje eu procuro refletir mais, hoje eu procuro pensar mais antes de falar alguma coisa, porque olha o conselho que Paulo dá a Timóteo. Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. E eu sei que isso pode ser uma palavra pastoral, de um pastor falando para outro, mas isso aqui tem que ser aplicado para mim e para você em nossas vidas, no nosso cotidiano. Porque isso é muito sério. Há dias atrás eu escutava de um amigo algo que me entristeceu profundamente. E por que me entristeceu? Porque há um tempo atrás era completamente diferente. A conversa que eu ouvi era completamente outra. Sabe o que esse amigo meu me disse? Ele disse, Ibe, eu trabalhei numa empresa que a ordem do patrão era: não faça nenhum negócio com crente. Você já pensou? O patrão reunia os empregados da empresa e dizia, olha, eu tenho uma orientação para dar aqui a vocês. Aliás, é uma ordem. Qual é, patrão? Não faça negócio com crente. Agora veja, eu também sou de outra época que isso era completamente absurdo falar uma coisa dessas. Porque eu também vivi uma outra época que as pessoas diziam o seguinte: é crente? Ah, rapaz, pode vender até a casa. É ou não é? E eu confesso a você que isso Deus começou a falar ao meu coração, dizendo, filho, você tem que colocar a sua casa em ordem. Então, nós temos que fazer essa análise de nós mesmos. Se não for isso, outra coisa, se não for aquela outra coisa, que seja aquela lá, mas colocar sempre a nossa vida fechada para balanço. Você já viu? Tá chegando final de ano, né? Final de ano. Aí quando chega ali por janeiro, quando passa Natal, Ano Novo, o que é que a gente vê muito por aí nas lojas? A placa, qual é a placa? Fechado para balanço. A loja vai ser fechada para o gerente reunir os empregados. Eu já trabalhei no comércio um bom tempo e eu vivi isso. Eu experimentei isso, né? As pessoas reunidas ali, a gerência na loja e a gente trabalhando. Muitas vezes entrava até pela noite, saber o que foi que vendeu, o que deixou de vender, o que foi extraviado, fazer todo um organograma, organizar tudo, saber o prejuízo, o lucro, para depois abrir a loja. Assim é a minha vida e a tua. Paulo está dizendo, Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. O evangelho não é só para ser pregado, é para ser autoavaliado. Eu tenho que, com esse mesmo evangelho que prego aqui, também fazer dele a minha autoavaliação. Porque hoje, irmãos, o evangelho na boca de muita gente virou filosofia, virou palavra de autoajuda. Ele tem uma palavra bonita e pronta para dar para todo mundo, mas a vida dele está uma desgraça. Eu conheço gente por aí com alcunha de pastor, de bispo, disso, daquilo, outro. Eu conheço gente com essa alcunha e está pouco se lixando para o racho de miséria que ele deixa por onde passa. A fama é de ladrão, a fama é de tudo que não presta. Por quê? Porque não está fazendo uma avaliação de si mesmo. E Paulo está aqui dizendo, Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. Há dias atrás, eu estava chegando na nossa igreja, eu e Ruth, e resolvemos, eu acho que já falei isso aqui, ficar lá na porta recepcionando as pessoas, eu e Ruth, ela de um lado e eu do outro. E de repente lá vinha um jovem, e quando eu fui cumprimentá-lo, quando eu fui recebê-lo para entrar na igreja, ele apertou minha mão e disse assim, irmão Ibe, se eu estou servindo a Deus, o Senhor é responsável por isso. O Senhor não faz ideia o que a palavra de Deus, através da sua vida, provocou de transformação na minha. Ruth olhou para mim, eu olhei para Ruth. Aí você pergunta, ô Ibe, você conhece esse rapaz? Nunca tinha visto ele. Nunca tinha visto ele. Mas ele disse, o evangelho que o Senhor prega, na minha vida, o Senhor não faz ideia, transformação. O Senhor não imagina a referência que o Senhor tem sido para a minha vida.
Porque a gente muitas vezes escuta isso de quem? De um irmão, de uma pessoa que convive com a gente, que trabalha com a gente, que está com a gente na igreja, mas de um desconhecido. Eu nunca tinha visto aquele jovem, mas eu não fazia ideia que aquilo que eu falava, por onde eu ia, o que as pessoas falavam ao meu respeito, gerou nele algo muito importante que edificou a vida dele, não por causa do meu nome, não por causa de mim, coitado de mim, Deus tenha misericórdia de mim, mas por aquilo que o Evangelho de Cristo tem feito na minha vida, tem feito na sua vida. Percebe como isso é tão sério? Percebe como isso é tão importante? As pessoas muitas vezes não estão nem aí para aquilo que as pessoas falam dela. Eu estava aqui à tarde conversando com Ruth, e Ruth estava ouvindo uma palavra aqui, como eu disse a vocês, do pastor Josué Brandão, e na mensagem dele, pastor Josué disse uma coisa que eu concordo em gênero, número e grau. Ele disse, há pessoas que não estão nem aí com aquilo que as pessoas pensam acerca dela, mas nós devemos ter muito cuidado com isso. Sabe por quê? Muitas vezes, claro que sua vida não vai ser guiada por aquilo que as pessoas acham. Ah, irmão, quer dizer que eu vou guiar minha vida por aquilo que as pessoas dizem? Não. Mas você tem que ter muito cuidado com aquilo que dizem ao teu respeito. Isso é importante. Por quê? Porque tem gente por aí que está levando uma vida de todo jeito e bate no peito e diz, pode falar de mim o que quiser. Eu não devo nada a ninguém. Mas o meu testemunho, o seu testemunho, tem uma importância muito grande. Se isso não fosse verdade, Paulo não teria a ousadia de dizer, sejais os meus imitadores como eu sou de Cristo. É muita coragem de um homem, hein? Você já pensou eu chegar aqui diante de vocês e dizer, gente, vocês têm que ser meus imitadores. Eu tenho que ter uma vida de testemunho muito íntegra diante do Senhor. Tenho ou não tenho? Só que Paulo, quando você lê as cartas de Paulo, você vai ver Paulo dizendo assim, na grande maioria delas, vocês sabem como eu tenho andado no meio de vocês. Eu estava lendo aqui por esses dias uma carta de Paulo e me deparei novamente com esse texto. Paulo dizendo, vocês sabem como eu tenho andado no meio de vocês. Sabe o que é que Paulo está mandando dizer à igreja, ou às igrejas, quando ele escrevia isso? Paulo está dizendo, vocês sabem o exemplo que eu dei como servo de Cristo. E tem gente por aí, ó, tá pouco se lixando para isso. Pouco se lixando para isso. Por quê? Porque o evangelho para ele tem outros motivos. O evangelho para ele tem outras finalidades. Ele quer ganhar dinheiro com o evangelho, ele quer se promover politicamente com o evangelho, quer arrancar voto das pessoas com o evangelho, ele quer ter posição social. Aliás, posição eclesiástica, não é nem posição social, é status, posição eclesiástica, através do evangelho, que está em cima de um púlpito, sentado lá, todo arrumadão, querendo ser a bala que matou Getúlio, a última Coca-Cola do deserto. É ou não é? Tem muita gente assim. Só que é preciso entender que aquilo que a gente fala através do evangelho tem um peso muito grande, tem uma responsabilidade muito grande. E essa responsabilidade, não se engane, vai ser cobrada. Quando Paulo diz, Timóteo, tem cuidado de ti mesmo, guarde isso. Em primeiro lugar, Paulo está dizendo em outras palavras a Timóteo, seja um exemplo dos fiéis, Timóteo. Seja um modelo, seja uma referência, porque o seu testemunho vai ajudar muito a igreja. A sua vida, as suas ações. É por isso que essa tradução da Bíblia diz assim, mantenha-se vigilante em tudo quanto faz e pensa. Seja criterioso, moderado, cuidado com aquilo que você vai dizer, cuidado com aquilo que você vai fazer, cuidado com aquilo que você pensa, seja moderado, tenha muito cuidado, isso vai trazer consequências para a sua vida. Isso vai trazer consequências, e claro que traz. O próprio Paulo diz em Gálatas 6 e 7 que tudo que o homem plantar, isso também colherá. Tudo que o homem plantar, isso também colherá. E nós temos que ter muito cuidado com isso.
Então, em primeiro lugar, por que é que eu tenho que ter cuidado de mim mesmo? Paulo disse, Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. Em primeiro lugar, nós aprendemos, porque com a minha vida, com o meu testemunho, com aquilo que as pessoas veem em mim e olham em mim, pode influenciar a vida delas para o bem ou para o mal. Você já deve ter ouvido várias vezes, ou talvez uma vez ou duas, alguém dizer, quando eu for ser crente, eu quero ser igual fulano. Mas também eu já ouvi, uma vez eu estava numa fila para comprar crédito, né, para o meu celular, já faz um bom tempo isso, uma filazinha pequena, na minha frente tinha um casal de jovens. Enquanto eu esperava a moça botar crédito no celular deles e depois botar no meu, sabe o que é que eu ouvi? Os dois jovens conversando, uma moça e um rapaz, dizendo, um dizia para o outro, aquilo nunca foi crente, aquilo se esconde atrás da Bíblia, eu para ser crente igual daquela qualidade, Deus me livre. Então veja, o nosso testemunho tem um peso muito grande. Talvez você não saiba, mas você está evangelizando teu vizinho e você nem sabe disso. Talvez lá na empresa você está fazendo a diferença e você nem percebeu ainda, tanto para o bem quanto para o mal. É por isso que Paulo adverte Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. Tem cuidado. Tu está sendo observado. Tu está sendo avaliado. Essa é a primeira questão, esse é o primeiro ponto. A palavra está tão gostosa, né? Ô, rapaz, se hoje não tivesse culto, eu ia até 9 da noite com vocês. Como tá boa a palavra, tá? Como diz os nossos irmãos pentecostais, né? E eu sou pentecostal, tá descendo quentinho aqui o pão do céu. É maravilhoso falar de Cristo. Então, em primeiro lugar, tem cuidado de ti mesmo, porque, guarde aí, anote aí para não esquecer, porque a sua vida está sendo analisada, observada. E eu já disse a vocês aqui que depois de Jesus, que é o nosso mestre, nosso Senhor, a segunda pessoa que eu mais admiro na Bíblia é Paulo. Quando você vai ler, por exemplo, Paulo se despedindo dos irmãos lá em Troade, aliás, em Chipre, não era Troade, era Chipre. Quando Paulo está saindo e vai ao porto, lá de Éfeso, diz a Bíblia que os irmãos ali se juntaram e começaram a chorar, abraçados a Paulo. Quando Paulo disse a eles que estava indo para Jerusalém e nunca mais eles voltariam a ver Paulo, diz a Bíblia que todos eles ali, os anciãos da igreja, abraçaram Paulo e começaram a chorar. Eu fico imaginando a cena, aquele grupo de homens abraçados a Paulo e chorando com ele. Sabe por quê? Por onde Paulo passava, Paulo era um exemplo. Por onde Paulo passava, era uma carta aberta, lida pelos homens. Por onde Paulo passava, o bom perfume de Cristo exalava no testemunho de Paulo. Tem cuidado de ti mesmo. E na tradução que eu estou lendo diz, em tudo quanto faz e quanto pensa. Porque, detalhe, não é só aquilo que eu faço, é aquilo que os olhos também não veem. Deus, ele perscruta muito isso aqui, ó. Olha para cá. As intenções do coração. Não é só aquilo que eu faço. Isso aqui é importante, hein? Guarde isso. Não é só aquilo que as pessoas veem, que formam um conceito através da minha vida, do meu testemunho. É aquilo também que eu penso. E muitas vezes a gente não dá a mínima para isso. Mas isso também tem um peso muito grande na minha conduta cristã, no meu processo de santificação. É tanto que Jesus diz que se eu olhar com um olhar impuro para uma mulher que não é minha, que não seja Ruth, se eu olhar para outra mulher com um olhar impuro, eu já adulterei com ela. Ninguém viu. Ninguém ficou sabendo. Não houve burburinho, não houve recadinho no WhatsApp. Olha, tá sabendo que fulano saiu com Beltrano, tá sabendo que fulano e Beltrano adulteraram? Não houve nada disso. Mas o Senhor disse, se com teu pensamento, se com aqui você pensar nisso, você já pecou. Então, nessa tradução,
Paulo diz assim, olha, mantenha-se vigilante em tudo quanto faz e quanto pensa. O mal eu não só faço no campo, no concreto, quando as pessoas tomam conhecimento, quando a coisa tomou forma. Não, o mal eu faço também aqui, ó, no campo da mente, projetando. Tem gente que tem uma mente criativa para mentira, para criar situações. Eu não sei se você conhece gente assim. Ele olha para uma atitude, não sabe o que aconteceu, não está a par dos fatos. Ele olha para a situação e já começa a dizer, fulano fez isso, conversou com Beltrano aquilo, já armaram isso aqui, daqui a pouco ele já está com o roteiro pronto, chega para você já contando uma história que não é nada daquilo que ele está dizendo, mas é porque a mente já projetou tudo. Aí depois quer posar de santo. Olha, rapaz, olha, graças a Deus eu não vivo por aí, né, falando da vida de ninguém, eu, graças a Deus, não vivo por aí arrumando confusão, sim, mas e a tua mente? A tradução que eu estou lendo aqui de 1 Timóteo 4,16 diz assim, mantenha-se vigilante em tudo quanto faz e pensa. Nós temos que ter cuidado com a nossa mente, porque todo o processo começa aqui, ó. Todo o processo começa aqui. É por isso que a ciência diz que a mente é uma das coisas mais extraordinárias, se não a mais extraordinária já criada por Deus. A mente. Estamos hoje vivendo a época da tecnologia da informação. O homem consegue fazer sistemas operacionais impressionantes. Estamos na era aí da tecnologia da informação, estamos na era aí da inteligência artificial, né? Você vai aqui no Google, começa a digitar aqui alguma coisa, o Google já está dizendo o que é que você quer. Inteligência artificial. Mas sabe o que é que a ciência diz? Nada disso, por mais tecnológico que seja, consegue substituir isso aqui, ó. A mente humana. É por isso que Paulo está dizendo que nós temos que ter muito cuidado. E esse recado não é só para Timóteo, não. É para mim e para você. Cuidado com aquilo que você faz. Tem cuidado de ti mesmo. Ser vigilante com aquilo que tu faz e com aquilo que tu pensa. É por isso que o próprio Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 12, o versículo 2, Paulo vai dizer assim, mas transformai-vos pela renovação de quê? É da vossa barriga? Transformai-vos pela renovação de quê? Dos vossos pés, das vossas mãos? Não. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então tenha cuidado. Eu tenho, sabe, me esforçado muito para deixar aqui dentro da boca um pedaço de língua que tem 10 centímetros, a ciência diz. E Tiago diz que nunca viu algo tão pequeno para causar um estrago tão grande. Eu tenho todo dia me esforçado para procurar manter minha mente sempre sadia, pensando sempre nas coisas que são do alto. É por isso que eu costumo dizer que servir a Deus é um desafio diário. Ah, se muita gente soubesse o que é ser crente. E isso eu descubro, não é porque sou inteligente, não é porque quanto mais eu mergulho na palavra, mais eu reconheço quão pecador eu sou. Quanto mais eu preciso de Deus quando eu leio a palavra. Entende como isso é importante? Então veja o que é que Paulo vai dizer aqui para finalizar. Mantenha-se vigilante em tudo quanto faz e pensa. Permaneça fiel ao ensinamento e você salvará tanto a você mesmo como aos que o ouvem. Na outra tradução diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Porque essa mesma doutrina que Paulo diz a Timóteo, tem cuidado com ela, Paulo está dizendo, ela vai te corrigir. Essa doutrina vai também, ó, colocar a régua em tudo que tu tá falando, em tudo que você tá dizendo. Hoje eu estava aqui conversando com o Ruth sobre isso. O poder que a palavra tem. Muitas vezes eu estou pregando e estou pedindo misericórdia ao Senhor, porque essa mesma palavra amanhã vai ser a palavra que vai ser usada contra mim. E vai ser usada contra mim para me corrigir. Então eu tenho que ter muito cuidado para não ser aquilo que prego sem viver.
Porque preparar um bom sermão não é difícil, não. Não. Eu já vi político fazendo um sermão que nem todo pregador, nem todo pastor faria. Eu já vi. Eu já fui convidado para pregar numa grande escola e antes de mim deram oportunidade a um prefeito na época. Meu amigo, eu quase que levantava as duas mãos se eu não conhecesse a palavra para aceitar Jesus de novo com aquilo que o homem pregou naquele dia. E olha que o pregador era eu, não era ele. Mas deram a palavra a ele antes de mim, meu amigo. O cara sabia até o significado do nome dele em hebraico. Em hebraico ele sabia. Só que a vida dele era uma bagaceira. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque eu e você seremos julgados por essa palavra. A régua e o prumo é ela. É por isso que Paulo diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Eu costumo dizer, e está na palavra isso, que a gente, como crente, tem que se preparar para o que vem por aí. O que, irmão? Vá se preparando para o que vem por aí. Crente não gosta de ouvir isso, não. Mas vá se preparando para o que vem por aí. Vá se preparando. A palavra do Senhor diz que o juízo de Deus vai começar primeiro pela casa de Deus. Tem muita gente por aí. Você está vendo o que está acontecendo, né? Dia desse eu liguei minha televisão aqui, tem um sujeito dizendo que era João de Deus. De Deus ele não tinha nada. O mais apropriado seria João do capeta, João de Satanás. Porque o Brasil e o mundo inteiro conheceu que de Deus ele não tinha nada. Dia desses a gente viu o que aconteceu com a cantora aí, né, bem famosa, que vivia por aí pregando, vivia... E eu não estou julgando ela não, estou falando aquilo que a gente viu, que todo mundo... Porque isso serve para eles e serve para mim, serve para você. Não vá pensar que a gente vai passar o tempo todo dizendo que é de Deus. Ah, a irmã Maria ali é de Deus, mas ela é mesmo? Ah, o irmão fulano é um homem de fogo, mas que fogo? Que fogo? E não se engane não, o diabo também é especialista em fogo. Ah, mas irmã fulana... Irmã fulana é sapatinho de fogo, mas que sapato? Hein? Porque essa mesma palavra vai peneirar. Vai. O juízo de Deus começa pela casa de Deus. Essa mesma palavra que ama é a palavra que exorta. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Amém? Tenha cuidado de você mesmo e da doutrina. Ibe, tenha cuidado de você mesmo e da doutrina. Isso serve para mim, serve para você, serve para todos nós. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pelo carinho. Hoje eu não vou poder ler aqui os comentários de muita gente que chegou agora, porque eu já estou até atrasado. Eu costumo chegar um tanto antes na igreja, antes do culto, mas eu quero convidar vocês para estar conosco já, tá bom? Quero convidar você aqui para nos seguir aqui também no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, né? Eu quero convidar você para nos seguir aí no Instagram, tá bom? Dá uma passadinha lá no meu Instagram. Olha o meu Instagram aqui na tela e você pode nos seguir lá no Instagram. É Ibneia Júnior. Tá aí na tela, ó. O Wendel, coloca aí de novo o Wendel. Pronto, tá aí, ó. Esse Wendel é uma competência, viu? Saiu, ele vai colocar mais uma vez, olha aí. É um dos maiores salários que tem aqui no estúdio, viu? É o meu querido Wendel. Então tá aí, portanto, @Ibneia Júnior. Esse é o meu Instagram, né? E você pode também passar lá e me seguir. Eu estou sempre deixando coisas lá muito importantes de Deus para edificar as nossas vidas, viu? A você o nosso muito obrigado, que Deus te abençoe. Espero contar com você amanhã, a partir das 18 horas. Estaremos aqui, né? Para mais uma crônica da tarde e amanhã, logo cedo, às 7h30 da manhã, na Rádio Maranata FM, a partir das 7h30 da manhã, na Crônica da Manhã, pela 103,9. Se você me escuta em qualquer lugar do Brasil e quer sintonizar, né, o nosso programa, eu faço toda a manhã da Rádio Maranata, a Super Manhã Maranata. Começo já às 7h30 da manhã, com a crônica como essa, né? Essa é a crônica da tarde, na rádio eu faço a crônica da manhã, todos os dias.
É só ir na internet, baixar o nosso aplicativo, Maranata FM, ou então vai lá no nosso site, eusoufiel.com. É o site aí da Rádio Maranata, eusoufiel.com. Eu estou lá todos os dias, a partir das 7h30 da manhã até o meio-dia, com as Crônicas da Manhã e a Supermanhã Maranata. Se você não é inscrito aqui no canal e quer ajudar, quer contribuir com esse canal, inscreva-se aqui no canal, clique aí no sininho de notificações e deixe o teu joinha, isso ajuda muito, muito aqui o nosso canal, tá bom? Você pode compartilhar essa mensagem. Moíbe, eu posso botar no meu Facebook? Coloque no seu Facebook, mande aí pelo WhatsApp, convide mais alguém para se inscrever no canal. O que importa é que a palavra seja pregada, a semente seja lançada, tá bom? Deus abençoe vocês, gente. Muito obrigado pelo carinho de todos e, permitindo Deus, amanhã estaremos de volta. Um abraço a todos, até lá.